Olá, alunos do nono ano. Hoje, na semana 20, nós vamos trabalhar a crise de 1920, que também foi conhecida como a Grande Depressão, que foi a pior crise financeira do século 20. O que foi essa crise? Ela foi uma crise de superprodução dos países dos Estados Unidos, norte-americanos, que levou ao colapso da economia internacional. Por quê? Porque quase todos os países do mundo dependiam tanto de exportação como importação dos Estados Unidos. Por que isso aconteceu? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele produziu demais e vendia demais durante a guerra para os países da Europa. Quando acabou a guerra, a Europa, como a maioria dos países estavam falidos por causa da guerra, eles não conseguiam mais comprar os produtos norte-americanos. Então, aquele estoque que já estava muito grande não conseguia ser vendido. Então, foi tudo parado, não se vendeu, porque a Europa não comprava. Ela estava tentando produzir dentro do próprio país. E aí os países que dependiam dos Estados Unidos, que vendiam produtos para os Estados Unidos para produzir aqueles mercados, os Estados Unidos também cortou, porque não tinha dinheiro para pagar. Então, com isso, aquelas indústrias que tinham ações na Bolsa de Valores, que mexiam com exportação e importação, acabaram as ações caindo. E com isso, a maioria das empresas, e pessoas que dependiam dos Estados Unidos, elas foram à falência. E aí houve o chamado craque da Bolsa de Nova York, que vai acontecer no dia 24/10/1829, que é conhecido como a Quinta-feira Negra dentro dos Estados Unidos. Quais as consequências que levou a esse processo todo dessa Grande Depressão? O aumento significativo do desemprego, dentro dos Estados Unidos, a falência de várias empresas, principalmente de indústrias, o empobrecimento da grande parte da população norte-americana, exatamente porque a maioria ficou desempregado, aumento da fome e da miséria, diminuição dos investimentos privados na indústria e no setor agrícola, porque muita gente a indústria foi a que mais teve falência, a agricultura tiveram que parar de produzir porque não tinha para quem levar para as indústrias que tinham falido, forte crise no mercado de ações, que é a queda da Bolsa de Valores, e desvalorização da maioria das ações. A crise também afetou os bancos e outras instituições financeiras do país. A diminuição significativa no setor do comércio, por quê? Como produzir, como colocar no comércio se eu não tenho para quem vender? Porque a maioria da população não tinha dinheiro, estava todo mundo desempregado, Então a família teve que reduzir tudo. Então, o que vai acontecer? Essa economia, essa crise, ela afetou não só os Estados Unidos, mas vai afetar também a América, também o restante da América e também a Europa. Quais as principais consequências que aconteceu aqui no Brasil, Aqui vai acontecer principalmente na área cafeicultora, as fazendas que produziam café, que vendiam diretamente para os Estados Unidos, e os Estados Unidos levavam para outros países, essa produção caiu, porque os Estados Unidos não tinham dinheiro para comprar. Então, esse produto ele foi sendo desvalorizado. E aí, o Brasil teve que, para não jogar fora, que não tinha por onde, ele começou a queimar o café. E com isso, gente, foi muito triste, porque muita gente que era muito dono de fazendas cafeicultoras, eles acabaram investindo em outros setores, ou muitos suicidaram por conta dessa crise, até que muitos saíram da parte da cafeicultora, investiram na indústria e aí muitos mudaram de setor. E aí a produção de café também foi reduzida no Brasil. Qual a solução criada dentro dos Estados Unidos para poder diminuir tudo isso aqui, que tinha acontecido dentro dos Estados Unidos?
O presidente, né, Franklin Delano Roosevelt, que era quem era o presidente na época, em 1933, ele vai criar o chamado New Deal. O New Deal, ele vai criar várias coisas para tentar diminuir essa recessão. Primeira coisa que ele vai tentar fazer é o chamado American Way of Life, que é o quê? Falar com os americanos, fazer com que os americanos começassem a comprar produtos, consumir os produtos, que a crise estava pequena, fazer esse comércio para que os americanos mesmo pudessem começar a consumir aquele produto que estava lá todo estocado. Então, primeira coisa, o Franklin Delano Roosevelt, ele vai fazer uma intervenção estatal na economia, quer dizer, ele, o governo, porque ele vai intervir na economia, ele vai começar a colocar preço, vai tentar diminuir os juros, vai tentar melhorar a situação, tanto de quem compra quanto de quem vende, para poder diminuir essa repressão. Ele vai conceder empréstimo para os fazendeiros que estavam falidos, para que eles começassem a produzir novamente e que pudesse ter dinheiro para poder chamar pessoas para trabalhar novamente, para dar um salário para essas pessoas, para que elas pudessem começar de novo a consumir os produtos que estavam parados. Ele vai começar a controlar, como eu falei, os preços, né, e os produtos. Então, ele vai controlar isso agora. Exatamente o quê? Para que ninguém produza mais e que não perca tanta coisa. Ele vai começar a fixar o preço dos produtos e das mercadorias, principalmente dos produtos de que vendiam em maior quantidade. No caso, carvão, petróleo, cereal e outros produtos aí. Ele vai aumentar o salário dos operários. Por que ele vai aumentar? Porque ele aumentando, eles poderiam consumir mais e aí diminuir um pouco daquela superprodução. Ele vai reduzir a jornada de trabalho. Para quê? Ele reduzindo a jornada de trabalho para 8 horas, ele podia dar emprego para mais pessoas. Por quê? Antes era de 10 a 12 horas. Agora, sendo de 8, ele poderia fazer 2 turnos. Um tanto de gente trabalhava 8 horas e as outras trabalhavam mais 8. Então, iria ter mais gente trabalhando. Ia legalizar os sindicatos com as regras salariais, com tudo, para poder o quê? Fazer com que os trabalhadores trabalhassem com mais boa vontade. Abolição definitiva do trabalho infantil, né? Melhoraria muito, que é regra que existe até hoje. O desenvolvimento da previdência social. Isso aí, por quê? Porque a partir de agora, as pessoas que trabalhassem, se elas ficassem doentes, elas teriam seu tempo de folga e aí elas teriam mais confiança no próprio governo. Criação de um salário-desemprego. Isso aí foi feito, gente, não porque o governo é bonzinho. Nada disso que o governo faz dentro da história é porque o governo é legal, porque o governo é bonzinho. Ele faz pensando no que ele vai receber por cima disso. É lógico que você está desempregado e você continua recebendo um salário, você, obviamente, você vai continuar consumindo. Desenvolvimento de um plano de obras públicas. Essa obra pública que ele vai fazer é exatamente para poder dar mais emprego. Mas, mesmo com tudo isso aí, esse programa que ele fez, o chamado New Deal, ele não foi bem sucedido. Ele não alcançou uma recuperação total. Então, ele teve o chamado caráter limitado. E ele só foi resolvido depois que veio a Segunda Guerra Mundial. Porque quando veio a Segunda Guerra Mundial, toda e qualquer superprodução que os Estados Unidos tinham, ele acabou de vender. Então, a partir desse momento, né, desse finalzinho da aula, vocês vão responder essas perguntas. Se necessário, usar o material de referência, o livro de vocês, e até a próxima.